tema de hoje à noite é santidade e avivamento. Diga isso, santidade e avivamento. Diga de novo, santidade e avivamento. Quero falar sobre isso, baseado na vida do rei Josias. Josias começou a reinar ainda sendo uma criança, bem criança. Ele tinha apenas 8 anos de idade, quando ele começou a reinar em Israel. E ele foi rei em Israel 31 anos. Josias tinha alguns familiares, antepassados dele, terríveis. O avô dele chamava-se Manassés, o pior rei da história de Israel. Um homem que fez todas as coisas para provocar a ira de Deus. O templo que Salomão tinha construído, ele encheu de ídolos, de coisas erradas, de prostituição. Manassés chegou a sacrificar os seus próprios filhos no fogo. Feiticeiro, agoreiro, adivinhador, macumbeiro, de todas as maneiras que você possa imaginar. Esse era o avô de Josias. Esse homem reinou 55 anos em Israel. Foi o pior dos piores, o pior dentre os piores reis de Israel. O filho dele, que ficou no lugar, mas o Manassés no final, ele se humilhou, bem no final. Mas o filho dele, chamava Amon, foi o pai de Josias. Reinou só 2 anos, e era tão mau quanto o pai. Então 2 assessores o assassinaram. E por isso Josias teve que começar a reinar tão novo. Mas eu quero hoje, adolescente que está aqui, jovem que está aqui, dar uma palavra especialmente para você jovem, para você papai, para você mamãe. O que Deus pode fazer com um adolescente, com um jovem que se coloca nas mãos dele, com uma pessoa que se rende inteiramente a Jesus Cristo. Josias começa a reinar com 8 anos e no 8º ano do seu reinado, ou seja, ele estava com 16 anos, ele começou a buscar ao Senhor. E com 16 anos ele começou a promover uma reforma espiritual em Israel, e promoveu um avivamento que varreu a nação toda. Ele levou a nação de volta para Deus. Como isso aconteceu? Nós vamos ver nos próximos minutos. Esse adolescente começou a andar com Deus, e começou a fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor, e começou a levar o seu povo a se comprometer novamente com o único Deus vivo e verdadeiro. Eu quero começar falando com os pais. Queridos pais, não importa a idade dos seus filhos, não importa a idade que seu filho tem hoje, se você orar por eles e consagrá-los ao Senhor, Deus pode levantá-los para ser uma voz profética nesses dias, nesta nação e entre as nações. Diga amém se você crê nessa palavra. Mas eu quero começar dizendo: a santidade precede o avivamento. Às vezes a gente quer tanto de Deus na terra, mas nós estamos querendo às vezes isso da nossa maneira, sem um compromisso absoluto com a santidade. Mas a santidade precede qualquer avivamento, e é a santidade que vai fazer com que o avivamento seja sustentável e duradouro. Diga amém. Diga amém. Em primeiro lugar, tudo começa com uma busca intensa
pelo Senhor Deus de todo o nosso coração. Segundo Crônicas 34, 3, a parte A, versículo 3, a parte A diz: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Senhor, Deus de Davi. Eu fico olhando para Josias, ele com 16 anos, e ele sabia que o avô dele tinha feito tudo de errado, o pai dele do mesmo jeito, e ele olha, e ele fica sabendo que lá atrás, um ancestral dele, que tinha vivido há uns 350 anos antes dele, chamado Davi, tinha sido um homem segundo o coração de Deus, e ele olha para a história de Davi, e disse: esse vai ser o meu referencial. Diga amém. E eu quero começar dizendo isso. Por que eu comecei falando do avô e do pai dele? Porque talvez muitos de vocês estão dando desculpa para Deus, dizendo: Deus, esse ponto fraco que eu tenho, esse pecado que eu estou caindo nele, essa coisa que está acontecendo, é porque os meus avós, os meus antepassados viveram isso, é por isso que eu estou fazendo. Isso é desculpa esfarrapada. Não importa o teu passado, não importa o nível de consagração da tua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Importa a sua fé, importa se a sua vida está no altar, porque se você está de fato, de verdade, em Cristo Jesus, seu passado não controla mais o seu presente e muito menos o seu futuro. Posso ouvir um amém? Porque o seu passado já foi apagado lá na cruz, foi lavado, foi cravado lá na cruz, ele não existe mais. O sangue de Jesus já te purificou de todo o pecado, e você não está debaixo de maldição, você está debaixo de bênção em Cristo Jesus. Diga amém. Diga: em Cristo Jesus a maldição foi quebrada. Diga amém. O único relacionamento, querido, que agrada a Deus, tem que ter como base o amor. Acabamos de ler Marcos 12:30. E Josias começa a buscar o Senhor de todo o coração. Diga: de todo o coração. Vira para o teu vizinho de cadeira, olha nos olhos dele e fala assim: você está buscando o Senhor de todo o coração? Você pode fazer uma pergunta corajosa para ele. Fala assim, ou para ela: você veio aqui adorar mesmo? Ou você veio só marcar um ponto? Se você veio só para aliviar a consciência, meu querido, isso não é culto ao Senhor. Você tem que chegar aqui apaixonado, sair de casa vibrando, entrar pelas portas numa expectativa do que Deus vai fazer e do que Ele vai falar ao teu coração. Deus te chama para fora da religiosidade, mas para um relacionamento lindo de amor com Ele em Cristo Jesus. Amém? A única oração que Deus garante responder é aquela que você ora e busca o Senhor de todo o seu coração. Amém? Você veio adorar o Senhor? Então acorda, diga amém. Jeremias 29:13. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Acho que você não está aqui. Ele não fala de uma oração formal, de uma oração meia boca, de uma oração de faz de conta, de uma oração religiosa. Ele fala de uma oração apaixonada, fervorosa, viva. Ei, você está aqui adorando ao único Deus vivo e verdadeiro, Senhor dos céus e da terra. Uma fé morta não glorifica a Deus, uma fé morna não agrada a Jesus. Se você é morno, Ele está a ponto de te vomitar da boca, e Ele quer você um adorador apaixonado, extravagante, fervoroso, cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Meu querido, se você quer um ano abençoado, mude, comece a mudar de dentro para fora, mude, deixe o Espírito de Deus mudar os seus pensamentos, as suas emoções, comece a deixar o Espírito Santo de Deus mudar o seu coração, mas deixe Ele mudar também a tua agenda. Quantos de vocês querem um 2017 mais abençoado do que 2016? Levanta a mão. Quer mesmo? Levanta a mão, deixa eu ver. Então, se você quer um ano mais abençoado do que 2016, faça para Deus o que você não fez em 2016. Ore como você não orou, ore como você não orava, leia a Bíblia como você não lia antes, se dedique, se lance como nunca antes. Ninguém tem resultados diferentes fazendo a mesma coisa de sempre. Mude a sua agenda, mude a sua vida de oração. Levante cedo, apaixone-se por Jesus outra vez. Se você quer um ano mesmo de avivamento, faça o que você não fez nos outros anos até aqui. Levante a mão, seja corajoso e diga assim: esse é o ano do meu avivamento pessoal, familiar e ministerial. Porque se você vai viver um avivamento pessoal, as primeiras pessoas que serão alcançadas são aqueles da sua casa. É o seu oikos, as pessoas que estão no teu raio de influência. Levante de novo, diga: esse é o ano de um reavivamento pessoal, familiar e ministerial. Então, meu querido, você vai ter que deixar a TV de lado, deixar essas coisas de lado e se lançar aos pés de Jesus como nunca antes. Quer viver milagres? Quer viver experiências sobrenaturais? Você não vai ter novas experiências com essa vidinha que você levou até aqui. Tem que quebrar a religiosidade, tem que mudar a agenda. Diga amém. É preciso que isso seja feito. Meu querido, eu estou há muitos anos nessa caminhada. E se você hoje me perguntar: pastor, você está satisfeito com a sua vida espiritual? A minha resposta é um não, bem maiúsculo. Não, 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 eu não estou. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Todo dia eu preciso buscar o Senhor ainda mais intensamente. E eu decidi viver um ano de avivamento. Você decidiu? Você está comigo nessa? Você está comigo nessa? Eu conversei com um homem essa semana, acho que foi quinta-feira, eu fiquei muito feliz. Ele falou: eu decidi que esse é o meu ano de avivamento. Eu falei: e eu creio nisso, e eu te abençoo para isso. Eu falei: então comece a fazer o que você não fez antes. Ele já foi no meu discipulado de sábado, já é uma coisa que ele está fazendo que ele tinha parado, então já começa. Meu querido, começa a fazer o que você não fez. Você quer resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas de sempre? Isso é impossível. Isso não vai acontecer. No último domingo do ano, nós estávamos aqui num culto como esse, e o pregador daquela tarde, ou era noite, era o pastor Fabiano, que está bem aqui. E eu gostei, posso falar? Você falou naquele dia, está gravado, então não tem porquê. E ele estava pregando aqui, de repente ele estava bem empolgado, e ele olhou assim e falou: meu pastor, porque eu vivo lutando com eles, para eles baixar para 2 dígitos, os que estão acima dos 2 dígitos, né? Tem uns 3, 4 na equipe que estão acima dos 2 dígitos. Eu falo: rapaz, não pode, a porta do céu é estreita, você tem que dar uma diminuída aí. E eu vivo lutando com uns aí, né? Mas vai dar certo, não vai? Agora presta atenção. E o Fabiano estava pregando, e ele disse: eu decidi viver um avivamento em 2017. E mais, eu decidi que ir por 2 dígitos, meu pastor. Eu falei: opa, glória a Deus. Aí ele olhou para Damares e falou: e eu decidi viver um avivamento com você, minha esposa amada. Eu falei: opa, vai rolar até um Pentecoste mais forte. Agora, só eu mesmo vou falar um negócio desse. Isso é para os casados, tá bom? Então preste atenção nisso.
mas você tem que decidir, porque é uma decisão e um compromisso. Diga amém. Diga o meu tempo. Diga bonito, o tempo do meu avivamento é agora. Diga, eu decidi. Diga bonito, eu decidi viver um avivamento agora. Josias decidiu. Eu fico impressionado, 16 anos, 18 anos, e muda a história de uma nação. Aí você fica falando, não, meu filho só tem 16 anos. Para Deus não importa se tem 80 ou se tem 16. Eu gostaria de ver os adolescentes aqui de 15, 16, 17, 18 anos, apaixonados no altar, queimando uma geração em chamas para Deus nesses dias. Eu quero ver meus jovens em chamas, incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Sim, porque, pai, adolescente, pai de adolescente que está aqui, o melhor lugar para o seu adolescente estar é aqui, não é lá fora, sendo influenciado por outras coisas. Aqui ele vai receber sempre uma palavra do céu, uma palavra de Deus para a vida deles. E você tem que nos ajudar nisso. Aqui é o melhor lugar para o teu filho, jovem. Seu jovem tem que estar aqui conosco, e você tem que colaborar com isso. Diga amém. Josias, com 16 aninhos, eu fico pensando, não tinha uma Bíblia, não tinha uma igreja, não tinha um pastor, mas tinha uma história, tinha um sacerdote que ele conheceu, ele disse, eu quero o Deus do meu antepassado Davi. Hoje nós temos Bíblia, temos a igreja, temos todas as ferramentas para viver o avivamento. Essa geração não tem desculpa para não viver. A segunda coisa que quero conversar com vocês é que avivamento só vem quando nós rompemos com o pecado e com toda a sorte de idolatria. O capítulo 34 de 2 Crônicas, versículos 3 e 4, o mesmo versículo que eu já mencionei, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, o jovem, por favor, projeta. Ele começou a buscar a Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano do seu reinado, agora ele vai estar lá com seus 20 anos de idade, 18, 20 anos. No ano, começou a purificar Judá, Jerusalém, dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas, dos ídolos de metal. Versículo 4. Sob as suas ordens foram derrubados os altares aos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifício. Ele disse, nós vamos tirar todo tipo de idolatria. Por quê? Porque ele sabia que Deus não divide a sua glória com nenhum outro. Toda forma de idolatria é pecado contra Deus, porque ela revela uma atitude do coração do homem que está debaixo da influência de Satanás, para que o homem possa quebrar o seu relacionamento com Deus. Por isso os 2 primeiros mandamentos já são contra a idolatria. O primeiro mandamento está em Êxodo 20, verso 3, e diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Josias, ele disse, vamos quebrar com tudo isso, vamos acabar com a idolatria, vamos moer esses ídolos, derruba tudo isso, acaba, porque isso não quer dizer nada. E ele derruba, ele determina, e ele fiscaliza, e ele está presente, porque ele quer viver um avivamento, mas ele quer levar a sua nação a viver o mesmo. Isaías 42, verso 8, Isaías 42, 8 diz assim, Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem as imagens o meu louvor. Deus diz, na outra versão, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, minha glória não darei a outrem, nem a minha honra as imagens de escultura.
Meu querido, se você quer viver um avivamento em 2017, ainda estamos em fevereiro, dia 5 de fevereiro. Se você quer viver um avivamento, a palavra para você hoje é santidade ao Senhor. Ei, levante sua mão e diga santidade ao Senhor. Manda o marasmo das férias embora e fala como uma igreja que adora apaixonadamente. Diga santidade ao Senhor. Santo significa separado. Separado do pecado, do mundo e do mal. Você quer um avivamento? Separe-se. Porque o Espírito Santo que habita em você tem zelo santo da parte de Deus. Tiago capítulo 4, verso 5. Tiago 4, 5 diz: vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Não é ciúme como você conhece. O texto não está dizendo isso. O que o texto está dizendo é que o Espírito Santo tem um zelo santo por mim e por você, e que Ele não nos divide com nada. Se você quer andar com Deus, é só com Ele. Diga amém. Diga amém de novo. Não tente colocar o pé em dois caminhos, pés, um pé no caminho, outro no outro. Se você quer andar com Deus, é só com Ele. Diga amém. Mas você pode dizer: pastor, eu não sou idólatra. E eu pergunto: será? Porque às vezes coisinhas vão tomando o lugar de Deus no nosso coração. A maneira, por exemplo, como nós administramos o nosso tempo, onde nós investimos mais tempo, a maneira como administramos o dinheiro, a maneira como administramos a nossa casa. Será? Hoje a idolatria não precisa ser apenas um ídolo, como aqui ele destruiu. Pode ser seu dinheiro, pode ser sua casa, pode ser seu carro, pode ser seu cônjuge, pode ser seu filho. Por exemplo, Isaac, uma hora estava virando um ídolo no coração de Abraão. E Deus disse: Abraão, coloca ele no altar. Tudo que ocupar o lugar de Deus no nosso coração tem que ser colocado no altar. Pode ser seu namorado, pode ser sua namorada, pode ser alguém que você admira. Pastor, como é que a minha casa, por exemplo, pode ser um ídolo? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, se você não admite abrir sua casa para uma célula, porque vai sujar o tapete, o sofá e algumas coisas, vai sujar o banheiro, sua casa é um ídolo para você. E você está em pecado de idolatria. Porque sua casa vai virar cinzas. Mas as almas que poderão ter um encontro com Jesus lá na sua casa são eternas. E assim cada coisa. Eu quero encorajar hoje você, quero encorajar você hoje a romper qualquer coisa que esteja ocupando o lugar de Deus no teu coração. Eu quero encorajar você a dedicar o seu tempo ao Senhor, a tirar tudo aquilo que você sabe que são coisas que estão tomando o lugar de Deus. É preciso romper com tudo aquilo que está ocupando o lugar que é somente do Senhor na nossa vida. Se você decide por um avivamento, decida romper com essas outras coisas. Deus ia dar um avivamento à nação, mas Josias entendia, tinha que limpar, tinha que tirar a idolatria, tinha que tirar o pecado. Deus quer dar um avivamento, mas a casa precisa ser limpa. Diga amém. Temos que nos arrepender constantemente. Temos que confessar cada pecado que ainda não foi confessado. Tem que mudar de vida. Temos que remover qualquer coisa que é duvidosa na nossa vida. Temos que fazer uma entrega total de cada área da nossa vida ao Senhor Jesus. E temos que ser submissos ao Espírito Santo. Dizer o que Ele diz e fazer o que Ele nos ordena fazer. Temos que fazer constantemente uma confissão pública de Jesus. As pessoas que te conhecem sabem que você é um discípulo de Jesus.
Vou repetir: as pessoas que convivem com você sabem que você é um discípulo de Jesus Cristo. Eu não perguntei se ela sabe se você é membro da primeira igreja, mas se ela sabe se você é um discípulo. Amém? Terceiro lugar, deixa eu passar bem rápido. É preciso que haja uma volta para a casa de Deus. Diga, uma volta para a casa de Deus. Melhora aqui um pouquinho. Meu irmão do som, melhora um pouquinho mais aqui. Obrigado. Diga, uma volta para a casa de Deus. Vocês estão cansados? Foi as férias que te cansou? Esse culto é maravilhoso, então abra sua boca e diga: glória a Jesus, aleluia. Você não me convenceu. Quanto mais é Jesus. Mas vai mudar isso aí. Precisa que haja uma volta para a casa de Deus. 2 Crônicas, capítulo 34, verso 8. O texto diz assim: no 18º ano do seu reinado, ele deu uma ordem para que o templo fosse reformado. Um grande templo que tinha sido construído pelo rei Salomão há 300 anos aí, antes de Josias. As portas estavam fechadas, estava cheio de ídolos sujos, a situação estava em ruínas, e Josias diz: reformem o templo. E ele dá ordem aos sacerdotes, aos levitas, às pessoas responsáveis, e começou uma reforma no templo. O templo estava esquecido. Por que Josias fez isso? Porque ele estava dizendo: este povo precisa de um lugar para adorar, para celebrar o Senhor com alegria. Deus não habita num templo como esse. O templo sou eu e você. Mas esse lugar é o lugar onde nós nos reunimos para glorificar o único nome que é sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus. Foi por esse nome que eu vim aqui, e é por esse nome que você está aqui. Amém? A casa de Deus hoje é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. O ajuntamento dos filhos de Deus como esse é o terceiro hoje, e o templo exatamente desse jeito, nos 3 cultos, fora os 3 que já tivemos no fim de semana. É extremamente importante. É importante porque ele traz um renovo para a fé. É importante porque ele renova a sua paixão por Jesus, sua alegria. Ele te motiva a continuar perseverando. Renova o fervor, renova o cuidado, renova a comunhão com os irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui todo mundo já comeu um churrasquinho algum dia, verdade ou não? Nem vou perguntar quem comeu churrasco hoje, mas é possível que talvez alguns comeram. Mas preste atenção. Preste atenção. Quando você estiver assando um churrasquinho, pega uma brasa bem viva, com aquele pegador da carne, tira ele da a brasa da churrasqueira. Ela vai estar vermelhinha, quente. Tira, coloca de lado, coloca no piso frio lá, do lado. Dali alguns minutos, ela perdeu o brilho. O que vai ter é uma crosta cinzenta por cima. Ainda tem um pouco de calor, ela fica morna, ainda queima um pouquinho. Mas mais alguns minutos, isso apaga tudo. E ela vira um carvão outra vez. É isso que vai acontecendo com cada um que se afasta do culto. Primeiro domingo você sente falta. Segundo domingo você sente falta. Terceiro domingo você sente falta. Mas do quarto domingo em diante você não sente mais falta. Porque você trocou, você substituiu por coisa da TV. Diga assim comigo: uma brasa fora da fogueira. Fala bonito: uma brasa fora da fogueira vira cinzas. Aí aquele carvão que você tira da churrasqueira, ele virou carvão. As pessoas vão passando, elas vão passando, e de repente um pisa, o outro pisa, e o carvão é moído embaixo dos pés, e o vento bate, e a cinza leva, é levada pelo vento. O vento leva aquela cinza. É isso que o diabo quer fazer com você: tirar você do rebanho, isolar você. Sabe por que eu estou te falando isso?
Porque está sendo pregado um falso cristianismo por aí. Um falso cristianismo que está sendo pregado, inclusive aqui na nossa região. O tema parece que é bonito, igreja sim, Jesus sim, igreja não. Me mostra isso no Novo Testamento. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, e não há vida fora do corpo de Cristo. Não, eu amo Jesus, agora a igreja não. Eu vou voltar nesse ponto daqui um pouquinho. Isso é uma falácia de Satanás. Às vezes, eu realmente não tenho tempo para essas coisas, mas às vezes eu assisto quando eu posso, se eu estiver de folga, e eu puder, às vezes eu assisto o History, ou National Geographic, e passa alguns programas de animais silvestres. E uma das coisas que um leão, um predador, porque ele vai pegar uma presa, ele isola a presa, ele separa a presa do rebanho. Satanás está querendo separar você do rebanho, porque ele veio roubar, matar e destruir. Por isso você precisa estar conectado na videira. Por isso você precisa estar conectado no corpo. Diga amém. Para que o diabo não venha tragar você. Não tem vida. Você não é chamado para viver um cristianismo individual. Você é chamado para viver uns com os outros. Uns aos outros, uns com os outros. Amém, amados? Nós temos que ter muito prazer. Levanta sua mão e diga assim: eu tenho muito prazer de estar aqui na casa de Deus. Você falou a verdade mesmo? Ou você mentiu? Quantos de vocês mentiram? Porque está aqui amarrado, já olhou no relógio, já pensou assim: que hora que esse cara vai acabar de pregar? Fala de novo. Eu tenho muito prazer de estar aqui adorando a Jesus. Sabe, o salmista diz o seguinte, Salmo 84, verso 10. Salmo 84, 10, o salmista escreve: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. E aqui não é nem um dia, você vem aqui e fica 2 horinhas. E às vezes 2h30, se estourar 3 horas, a não ser a equipe pastoral, que a gente passa o dia aqui. Esse é o meu terceiro culto hoje, o terceiro culto da galera que está aqui. Mas você vem aqui e fica 2 horinhas, e aí você já fica olhando assim, porque você quer ver o fantástico. E aí você diz que você veio aqui por amor a Jesus. Você veio nada, rapaz, você está enganado. Você precisa mudar de vida. Porque se você ama Jesus, você vai dizer: Jesus, eu troco mais de 1000 dias em qualquer lugar para ficar um dia na tua casa. É o que está aqui. Você tem olhos para ver? Ler, você sabe ler? Então lê, mais vale. Não, vocês não sabem ler. Lê bonito. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso não é para decorar, é para ser prática dos filhos de Deus. Se isso é verdade, você não vai vir aqui quando sobrar tempo. Você vai vir aqui e dar o melhor do seu tempo a Jesus. Mas vale um dia dos teus atos. Diga assim: eu amo a Jesus. Diga assim: eu amo a Jesus de todo o meu coração. E eu amo a igreja, porque ela é o corpo de Cristo. Amém. Jesus não pode ser separado do seu corpo, ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo na terra. A vida de Jesus flui por meio do corpo na terra. Não há vida fora do corpo de Cristo. Se a gente tivesse alguém bem corajoso aqui e falasse, chamasse aqui e falasse assim: corta o dedo mindinho aqui na frente. Mas assim, que nem aqueles mafiosos quando vai sair da máfia.
né? O Renato que cortou uma partezinha do dedo num dia de um face lá em Maringá, sofreu pra caramba. Agora imagine se você pegasse aquela faquinha que é teco. O que vai acontecer com essa parte que foi cortada? Se você não correr para o hospital para ver se faz um implante, e o implante possivelmente não vai dar certo, aquela parte vai perder a vida imediatamente. Você é corpo de Cristo. A vida de Jesus flui por meio do corpo. Não tem vida de Jesus fora do corpo. Diga amém. Por isso a casa de Deus é importante. Deixa eu abrir um parênteses. Quem persegue a igreja de Jesus está perseguindo Jesus. Vou repetir. Quem persegue a igreja está perseguindo Jesus. Mas agora eu vou falar uma coisa que pode mexer com alguns aqui, e alguns estão nos vendo em casa. Quem fala mal da igreja está falando mal de Jesus. Eu vou repetir. Quem fala mal da igreja está falando mal de Jesus. Saulo foi um grande perseguidor da igreja. E ele promoveu uma perseguição em Jerusalém, que todos os cristãos, exceto os apóstolos, foram expulsos da cidade. E não contente, ele pegou uma carta de autorização do sacerdote e foi para as sinagogas de Damasco, lá na Síria. Porque ele queria também prender os de lá, os judeus que estivessem seguindo Jesus. Mas quando ele entrando, chegando perto dos portões de Damasco, Jesus veio ao seu encontro. Por favor, meu querido, projeta aí, Atos capítulo 9, Atos 9. Jesus veio ao encontro dele. Eu vou ler apenas os versos 4 e 5. O verso 3 fala que uma luz do céu veio sobre ele. E o verso 4 diz: e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja bem, o Saulo, de acordo com o capítulo 9, de 1 em diante, ele tinha prendido, arrastado e até ajudado a matar alguns discípulos. Mas Jesus não disse: Saulo, por que você está perseguindo meus discípulos? Deixa o versículo. Jesus não disse isso. Jesus trouxe para a primeira pessoa do plural. E disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Olha o versículo de número 5 agora. O Paulo pergunta: quem és tu, Senhor, que tu queres que eu faça? E a resposta de novo é na primeira pessoa. Coloca naquela outra versão que eu estava usando. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É o que ele diz: eu sou Jesus, na outra versão. Eu sou Jesus. Eu não falo nada que eu não possa provar na Bíblia. Quando você fala mal da igreja ou de um irmão, você está cometendo dois pecados. Primeiro, você está falando de Jesus. E isso é como pisar no sangue inocente, de acordo com Hebreus. Segundo, você está dizendo para Jesus que ele não é poderoso o suficiente para levar a igreja ao destino que ele planejou. Porque ele disse: eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a melhor coisa que te aconteceu nessa terra? Qual foi a melhor coisa que te aconteceu nessa terra? Olhe para mim e responda para você mesmo. Qual foi a melhor coisa que te aconteceu nessa terra? Você pode falar: foi o meu casamento. Não foi, ele vai durar 40, 50 anos, 60 e acabou. Ah, foi a minha profissão, ela vai durar uma boa parte da tua vida, e foi. Ah, foi o meu curso, também não. A melhor coisa que aconteceu a mim e a você nesta terra foi a nossa conversão a Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por quê?
Eu e você estarmos perdidos eternamente, porque o salário do pecado é a morte, e nós estarmos perdidos e condenados pelo nosso pecado. Mas Jesus morreu na cruz, nos resgatou, e no dia que o Espírito Santo nos revelou Jesus, eu e você fomos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Eu e você fomos transportados do caminho da morte para o caminho da vida. Eu e você estamos condenados ao inferno e depois ao lago de fogo. Não, aí não é glória a Deus ainda não, minha irmã. Glória a Deus é daqui um pouquinho. Escuta aí. Eu e você estávamos condenados ao inferno e depois ao lago de fogo. Você vai dar um glória a Deus melhor, eu quero ouvir depois. Mas Jesus veio e tirou você do caminho do inferno, e te livrou do lago de fogo, e te deu um nome eterno, e a garantia da vida eterna, na glória da eternidade. Aí sim, glória a Deus, aleluia. A melhor coisa não foi a sua casa, ela vai virar pó e cinza. Não foi o seu carro, vai ficar aqui, vai virar lixo, lata velha daqui um pouco. A melhor coisa foi conhecer Jesus. A melhor coisa é a salvação eterna. Nós estamos aqui temporariamente, mas pela graça nós somos salvos eternamente. Isso é a coisa mais importante. Isso é tão sério que em Mateus 16, 26 está escrito assim: que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, porque é a eternidade sem Deus. Acho que aproveita. Então a melhor coisa foi conhecer Jesus. Vem uma segunda pergunta, olha para mim e responde. Pode falar alto agora. Onde você conheceu Jesus? Vou perguntar, interage comigo. Onde você conheceu Jesus? Não, eu não estou ouvindo. Onde você conheceu Jesus? Ah, tá. Então Jesus se revela por meio da igreja. A melhor coisa foi conhecer Jesus, e você conheceu Jesus na igreja. Como é que agora alguns de vocês estão caindo no laço do diabo de falar mal da igreja, de criticar a igreja e dizer a igreja não serve mais? Se foi o lugar onde você foi arrancado do império das trevas, do inferno para o reino do céu. Se você é desses que está criticando a igreja, você está cometendo pecado da ingratidão, de infidelidade, de deslealdade. Senhores pais, olha para mim. O melhor lugar para os seus filhos crescerem é aqui. Você não está entendendo? O melhor lugar para os seus filhos crescerem é aqui na igreja. É nesses corredores correndo, é lá na classe, é aqui, é aprendendo a louvar e adorar. Não é lá em outro lugar. Eu criei 2 aqui. Eu criei 2 aqui. Meus 2 filhos. E eu fico pensando, olhando para umas criancinhas, está muito jovem casando, e muitos deles tendo filhos lindos, maravilhosos. Mas eu fico pensando, o que vai ser dessas crianças? Eu posso dizer, se forem criados na casa de Deus, serão homens e mulheres de bem. Mas se forem criados longe da casa de Deus, pode tomar outros caminhos totalmente diferentes. O melhor lugar da sua família é aqui. Diga amém. Só mais um pouquinho eu vou orar com você. Avivamento é uma volta para a prática do que está escrito na Bíblia. Diga praticar. Fala bonito, praticar o que está escrito na Bíblia. Diga praticar o que está escrito na Bíblia. O texto vai dizer para a gente, segundo Crônicas 34, de 14 a 19, que quando a reforma do templo começou, pode colocar em qualquer versão agora, não tem problema. Um sacerdote chamado Ilquias encontrou a Bíblia da época, encontrou o livro da lei.
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, 5 livros. Até a Bíblia tinha perdido. E na reforma do templo, eles acham a Bíblia. E o sumo sacerdote diz: achamos a Bíblia. Achamos a Bíblia. Achamos o livro da lei. E alguém leva para o rei. E leu as palavras para o rei. E o verso 19 diz que assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes, em sinal de profunda tristeza, quebrantamento e arrependimento. Esse livro tinha sido escrito por Moisés. Ele estava perdido, por causa do reinado de Manassés e de Amon, e de outros reis, mas agora ele foi achado. E aí, o rei promove uma reunião pública, chama todas as famílias, homens, mulheres e crianças, e o livro foi lido, todo ele, as pessoas em pé, homens, mulheres e crianças, e o livro foi lido todo, do Gênesis a Deuteronômio, e uma aliança foi renovada, mediante a leitura da Bíblia. Meu querido, quantos querem um avivamento esse ano? Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Então você vai ter que trocar as outras coisas pela leitura da Bíblia. Você vai ter que ler o livro de Deus, porque não tem avivamento sem uma volta para a Bíblia. Não há avivamento sem uma volta profunda e prática da Bíblia. E não tem avivamento sustentável sem Bíblia. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Como eu disse, o próprio rei leu. Onde ele leu está registrado, 2 Crônicas 34, versos 30 e 31. Mas eu estou passando rápido. O problema dessa geração de cristãos é que ela quase não conhece nada de Bíblia. É uma geração quase analfabeta de Bíblia, porque não lê, não estuda e não pratica. É uma geração que lê o WhatsApp o dia todo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o seu pai biológico te escrevesse uma carta, e ele dissesse: filho ou filha, eu te mandei uma carta, e ela é importante que você leia, porque tem coisas que eu quero te dizer que estão lá na carta. Olha para mim. Quantos de vocês iam abrir a carta do papai biológico para ler? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão. Pode baixar. Pois bem, o pai que está no céu escreveu uma carta de amor, dizendo como deve ser a minha vida e a sua vida, norteando o nosso caminho. E ele diz: filho, leia a minha carta. Filha, leia a minha carta. Mas você disse: larga ela lá, larga ela lá, fechada. E alguns pegam e colocam aberta no Salmo 91 ou 121, porque diz que dá proteção. Idolatria. Quer conhecer Deus? Conheça o livro de Deus. Essa é uma geração que gasta mais tempo com o celular do que com a Bíblia. Como você vai dizer a Deus que você não ora e não lê Bíblia porque não tem tempo, se você tem tempo para todas as outras coisas? A geração do WhatsApp, a geração das redes sociais, não tem desculpa de não viver o avivamento. Não tem desculpa de não orar. Você pode falar: pastor, eu não sou assim. Muito bem. Deixa eu te fazer 3 perguntas. E eu estou te falando com amor a você, e por amor a você. Porque se você quer um avivamento esse ano, você tem que ser esclarecido. Você tem que sair da zona de conforto. Tem que mudar o que você está fazendo. Deixa eu te fazer 3 perguntas, para ver se você está gastando mais tempo com o celular do que com a Bíblia. 3 perguntas, você vai me responder. Ou você vai responder para você. Primeira pergunta: qual foi o último objeto que você usou ontem
antes de dormir? Qual foi o último objeto que você usou ontem antes de dormir? Quantos aqui foram o celular? Levanta a mão, pode ser honesto. Qual foi o primeiro objeto que você manuseou hoje pela manhã ao acordar? Quantos aqui foi o celular? Levanta a mão. Essas duas perguntas já mostram que o celular está sendo muito mais usado por você do que a Bíblia. Mas eu tenho uma terceira pergunta. Quantos capítulos da Bíblia você leu ontem? Vou repetir. Quantos capítulos da Bíblia você leu ontem? Segunda pergunta. Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? 1 ou 2 está dizendo 4, 5, 3, 4. Mas e os outros? Aí eu tenho uma outra pergunta. Quantos WhatsApp você já leu hoje? Então, o teu livro não está sendo a Bíblia. Se você quer um avivamento, precisa se alimentar da palavra de Deus outra vez. Ela é a palavra de Deus, viva e eficaz. E eu te encorajo a ler a Bíblia toda esse ano. Avivamento é uma renovação da aliança. Josias levou o povo a renovar a aliança. Por quê? Todo dia eu e você temos que renovar. Porque a cruz é uma renúncia diária. O discipulado é uma renúncia diária. O amor ao próximo é um compromisso diário. A leitura da Bíblia é um compromisso diário. A fidelidade ao Senhor é um compromisso diário. A oração deve ser um compromisso diário. A integridade deve ser um compromisso diário. A santidade ao Senhor é um compromisso diário. Permanecer firme na videira verdadeira é um compromisso diário. Perseverança é um compromisso diário. Não adianta você vir aqui hoje à noite cantar, levantar as mãos e até se emocionar e amanhã voltar para a sua vidinha de pecado. Por último, o avivamento deve nos levar a celebrar o Senhor com alegria. O rei Josias reinou do ano 640 antes de Cristo até o ano 609. 31 anos. Se você pegar de 609 até Samuel, vai chegar aí nos 400 anos. A Páscoa, do jeito que Josias celebrou, capítulo 35, de um em diante, a Páscoa como Davi celebrou, tinha sido feita só nos dias de Samuel. Saul, Davi, Salomão e todos os reis que antecederam Josias, ninguém fez o que ele fez. Um jovem, adolescente, depois um jovem. Isso que eu estou dizendo a você está em 2 Crônicas 35, de 19 em diante. E aí ele vai dizer que ele celebrou a Páscoa. Agora, por favor, 35, 17 a 19. 35, 17 a 19, por favor. Os israelitas estavam presentes, celebraram a Páscoa naquele dia. Durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel havia celebrado a Páscoa como esta, como fez Josias. Ninguém tinha feito. Ele resgatou uma festa que Deus tinha estabelecido lá no Egito através de Moisés, que devia ser feita uma vez por ano, 7 dias. 7 dias de adoração e celebração. Josias resgata. Deixa eu te perguntar, você tem prazer e alegria de estar aqui na casa de Deus? Jesus é de fato e de verdade todo o teu prazer? Em Jesus está todo o teu prazer?
Hoje o meu convite é que você volte ao primeiro amor por Jesus. Uma das coisas que eu percebo nas férias é que talvez vocês voltam das férias, se não tiver cuidado, é uma época que muita gente desiste da fé. É uma hora que muita gente é tentada a desistir, porque fica sem frequentar a igreja, sem ler Bíblia. Eu tirei 15 dias, eu disse a você, mas eu li muitos capítulos por dia, lendo livros inteiros por dia. Eu li vários livros e fiz umas 10 mensagens durante a célula, as férias de 15 dias. Verdade, está tudo aqui no iPad. Então você não tirou férias? Eu tirei tantas férias que eu fiquei cansado de ficar de férias. 15 dias para mim, eu estava cansado. Eu não vi a hora de voltar. Mas eu não posso abrir mão das disciplinas espirituais. Quero concluir. Vamos lá, gente, do louvor. Todo avivamento começa com uma decisão que tem que nos levar a um compromisso profundo com o Senhor. Quando Josias começou o avivamento, ele tinha 16 anos. Aos 26 anos, ele levou a nação ao pleno avivamento. Não importa a sua idade, você pode viver agora mesmo um poderoso avivamento, desde que você resolva ouvir o Espírito Santo outra vez. Tudo começa com uma decisão de voltar ao primeiro amor por Jesus. Nosso objetivo é fazer o que agrada a Deus. Hoje eu queria ver os adolescentes respondendo ao Espírito Santo, os jovens, as mulheres, dizendo: o Deus que levantou Josias me levanta hoje à noite. Dizendo: eu vou viver um avivamento, eu vou ser um avivalista. Esse é o tempo, esse é o ano de uma vida profunda em Deus.